Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que estejam bem, muito mesmo. Hoje a gente vai ter mais uma aula dos juniores, mais uma escola bíblica. Espero que vocês estejam preparados. Se não tiverem, já se desliga a televisão se estiver ligado, peguem as suas bíblias, que a gente vai usar ela hoje, obviamente, sempre, né? É sempre essencial. E o tema da nossa aula de hoje vai ser sobre a Igreja de Cristo. É um tema muito legal e espero que vocês estejam animados e dispostos para aprender mais. Amém? Mas antes de tudo, obviamente, a gente ia continuar a explicar o que é cada um. Vamos orar? Paizinho querido, Paizinho, muito obrigado por esse dia. Obrigado por essa manhã. Obrigado pela vida de cada pessoa que está assistindo a essa aula. Que o Senhor venha abençoá-las, venha guardá-las, ó Pai. E livrando não só ela, mas também de toda a sua família, de todo mal. Seja ela física, seja ela espiritual, Paizinho. Em nome de Jesus. Assim como eu também lhe peço que o Senhor venha ministrar em nossos corações através da sua palavra, do seu direcionamento. E que eles estejam dispostos a receber com os corações abertos a sua palavra. E que o Senhor também venha me capacitar para falar mais de Ti. Transmitir, ó Pai, a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá. Como eu já falei, o tema de hoje é a Igreja de Cristo. Mas, antes de tudo, eu quero saber de vocês. O que é a igreja? O que é a igreja? Dá uma pensadinha aí. Então, só que na verdade não tem o que é a igreja, não é só uma coisa. Tem vários significados da igreja e eu vou trazer um significado alguns significados, na verdade 3, para vocês o que é a igreja, ok? A igreja é o local onde todos os cristãos se reúnem para adorar. Vou até botar aqui a imagem. Local onde todos os cristãos se reúnem para adorar. Então é um lugar de 4 paredes, igual a nossa igreja Peniel. É uma igreja, por isso que fala igreja, né? Porque é um local onde que a gente vai nos domingos, nas quartas-feiras, até mesmo no domingo, da parte do domingo de manhã, para adorar ao Senhor. Beleza? A segunda opção. Segundo significado, né? Melhor. São todas as pessoas que são salvas por meio de Jesus Cristo. Eu botei aqui uma pessoinha. Então, uma pessoa que é salva por meio de Jesus Cristo, ela sou eu e você. Porque através da salvação de Jesus Cristo, a gente também é igreja. Somos igreja. Não só se limita às 4 paredes, mas também o nosso coração interno, a gente, como filho, a gente também é igreja de Cristo. Beleza? E o terceiro significado, são vários bonequinhos, que é o conjunto de todas as denominações que professam a fé em Cristo Jesus. Como assim? Por exemplo, vamos dizer, de várias igrejas. A junção de Batista, que é o tipo da denominações eclesiásticas, né, que é a nossa Batista. A Assembleia, a Pentecostal e tal, é a junção dela, de todas que se formam uma, que é chamada também igreja. Então, beleza, vocês entenderam que a igreja é a 4 paredes, a instituição, eu e você, e também a junção de todos os cristãos ao mesmo tempo. Só que uma coisa muito legal também, que Paulo traz lá na carta aos Efésios, que ele fala, que a igreja em si, a igreja, ela é representada também como um corpo. Pois cada parte do corpo, ela tem a sua importância e a sua funcionalidade. Então, vou dar um exemplo. Vou pegar aqui um corpo. Um bonequinho, né? Não vou pegar um corpo. Bonequinho. Representar o corpo. Um corpo. Beleza. Nós vamos só imaginar o corpo humano. O corpo humano, ele tem as suas funcionalidades, beleza? Então, eu me movimento, tenho o meu dedinho, tem a unha, tem a minha mão, o meu braço. Cada um tem os seus membros pequenos, ok? Mas, qual parte do nosso corpo que
faz o comando para que a gente faça os movimentos. Um deles, um dos principais, é o nosso cérebro, ou no sistema central, beleza? Então, é através dos sinais mandados para o nosso cérebro que dá o movimento de eu conseguir mover os meus braços, mover os meus dedos, movimentar a minha boca para falar. Então, é através dele que manda todo o comando. Manda todo o comando. Ele direciona os comandos para que haja esse movimento. Então, vou ler aqui para vocês o livro de Efésios, que Paulo fala a respeito disso. Efésios 4, versículo 4 ao 6. Se não acharem, dá uma pausadinha, abre a Bíblia e depois diz pausa. Vamos lá. Fala assim, Efésios 4, versículo 4. Há somente um corpo, um só Espírito, como também fostes chamados para um só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Aí lá no versículo 15 fala, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Beleza, o que Paulo estava querendo falar isso a respeito disso? A questão da representação da igreja como corpo de Cristo. É que para manter o corpo unido, bem ajustado, a gente deve estar ligado na cabeça, que é Cristo Jesus. Então, por isso que um dos principais pontos, né, da cabeça, por isso que ele fala essa comparação, é onde que fica o cérebro, ele que direciona o comando, direciona os movimentos. Então, é por isso que ele dá esse exemplo. E fala que a gente deve estar cheio de amor, e que isso nos ajuda na edificação da igreja. Então, vamos lá. O que é edificação? Edificação é como se fosse um auxílio para ajudar a desenvolver, a crescer, vamos dizer assim. Então, se a gente tiver unido, eu, você, a igreja, Peniel, todas as outras denominações, se a gente estiver unido com Cristo, tendo o Cristo, vou botar aqui, ó, o Cristo como o cabeça, o principal, o que direciona o corpo, ele vai estar nos edificando, nos ajudando a crescer em amor, ok? E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se vocês já viram um corpo andar sem cabeça? Obviamente não. Só folclore. Isso nem era o corpo humano, é da mula. Mas enfim. Isso porque a cabeça é uma parte importante. É isso que eu quero falar para vocês, né? E através disso que ele fala da edificação do corpo, assim a gente faz a comparação da igreja. É Cristo que direciona as nossas vidas. Ele direciona para que a gente possa conviver em paz, em comunhão, não só com as pessoas da nossa igreja, mas todas as pessoas às nossas voltas. Amém? E acho que eu posso dar um exemplo muito legal para vocês a respeito da funcionalidade de cada parte do corpo. Um exemplo eu acho que todo mundo, infelizmente, já teve essa mera oportunidade, para não dizer o contrário, de bater o dedinho midinho na quina da cama, ou do armário, ou de que é algum lugar. Eu vivo batendo. E vocês sabem que bater, além do dedo mindinho ser uma coisinha aparentemente tão pequena, mas dói muito, 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 muito. E além de fazer a consequência de a gente pegar e ficar mancando quase uns dois dias, um dia inteiro, assim, só por causa da pancada. Ou se for muito, muito, muito ruim, muito dolorido, muito forte essa queda, essa batida, acaba a gente nem conseguindo colocar um sapato, porque acaba incomodando, acaba machucando. Então, o que eu quero falar a respeito disso? É que cada parte do seu corpo, cada parte do corpo de Cristo Jesus, mesmo ele ser aparentemente pequenininho, quase nada, ele faz a diferença, acaba desequilibrando o corpo. Quando a gente bate o dedinho, a gente fica meio desequilibrado, então por isso que a gente manca. Então, é isso. Não importa se você aparentemente tem um ministério,
você é um cristão grande no sentido de conhecer a palavra, de ministério, de exercer as funções e tal, mas mesmo você fazendo um pouquinho, dando um exemplo de cristão, seja ajudando nas coisas da igreja, ofertando ao Senhor, vindo aos cultos, evangelizando quando tem a oportunidade, mesmo essas aparentemente as pequenas coisas, elas fazem diferença e ajudam a edificar a sua vida, a minha e a sua vida, como também de toda a igreja. Ok? E, obviamente, falando dessa questão de o corpo ser algo muito importante pra gente, então a gente deve ter todo esse cuidado, esse zelo. Tanto que lá na carta a Tessalonicenses, Paulo fala a respeito disso, de que a gente deve cuidar do nosso corpo, da nossa igreja, trazendo de uma forma santa e irrepreensível, dando um verdadeiro exemplo. Então, para que consigamos manter assim, a gente deve tomar algumas atitudes. Uma atitude deixa eu tirar aqui. Então, uma atitude é sermos exemplos para os que são de fora, né? Que tá lá em Colossenses 4. Vou ler aqui para vocês. Colossenses 4, do 5 ao 6, que fala assim: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveite as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Aqui, na carta aos Colossenses, ele fala de que a gente deve nos portar, dar o exemplo. Então, vou botar aqui, até foi uma brincadeirinha que eu fiz, ó, se vocês quiserem ver, é como se fosse um quadrinho escrito Cristão do Ano, 5 estrelas. Aqui, ó. O Cristão do Ano. Poderia colocar uma foto minha, passar vergonha maior, mas aqui, o Cristão do Ano, como se fosse um exemplo. O exemplo de modo de viver, de atitude, no falar, não respondendo para as outras pessoas, né? Aqui fala lá e uma coisa que a gente deve lembrar é que a gente deve aproveitar a oportunidade para falar do amor de Cristo, como eu já falei antes, né? Dando exemplo na forma de falar, né? Dando exemplo na forma de falar e de agir. Eu vou até escrever aqui. Dar exemplos de falar. Dar exemplos de falar e não agir. Porque não adianta nada a gente dizer ser cristão e não falar conforme verdadeiro um cristão, com um linguajar todo sujo, falando palavrão. Não, a gente deve se portar como um verdadeiro cristão, conhecedor da palavra, que não se deve falar essas palavras. E agir como a palavra nos ensina. E uma coisa que a gente pode lembrar, que Paulo fala a respeito, é que a gente somos cartas vivas. Somos cartas vivas de Deus. Somos como se fosse... Cartas vivas é como se você fosse uma folha de papel e toda em você está escrito as suas atitudes, as suas falas, descreve como você é. Descreve quem você é. Então, conforme você anda, fala, a pessoa vê que você é, quem você é, o que você é, de onde você é. Então, se você for uma carta viva escrita por Deus, você vai dar o exemplo no falar e no agir como um cristão. Se não for, aí não vai ser uma carta representada por Deus, vai ser por outra coisa. Beleza? E lá em Tito também fala a respeito, eu não vou ler com vocês, é só para acelerar um pouquinho o tempo. Devemos obedecer quem são as nossas autoridades, tanto que fala que não sendo respondões, quando a gente lê lá em Colossenses. Essas formas estar prontos para a boa obra.
Então a gente deve obedecer, estar pronto para a boa obra, fazer, né, a obra do Senhor, dar verdadeiramente. E não porque somos merecedores de alguma coisa, mas merecedores ou perfeitos cristãos, mas porque somos justificados pela graça de Cristo e assim podemos desfrutar do reino eterno dele como herdeiros e filhos. Assim fala lá em Tito 3, do 1 ao 2, se vocês depois quiserem ler. Que no caso a gente tem que dar o verdadeiro exemplo, obedecendo, não sendo respondões, dando as atitudes às nossas autoridades, sejam elas presidente, governador, autoridade assim, estadual. Mas também pais, professores, pessoas, avós, pessoas que são responsáveis pela sua vida em um certo momento ou em um certo local. Então você tem que ser obediente, né? E isso, essas nossas atitudes, essa preparação no agir não se deve ser porque a gente é merecedor de Deus estar sobre a nossa vida. Somos merecedores, eu sou o cara de pegar e consigo fazer tudo perfeitamente. Não. Mas porque Jesus Cristo nos justificou. O que é justificar? É aquele que é perdoado e se torna justo aos olhos de Deus. Então, quando está em Cristo e sem nenhum merecimento. Então a gente não merece a gente não é merecedor do amor de Deus e de ser usados por Deus. Mas por sermos justificados por Ele, a gente tem essa oportunidade de sermos cartas vivas, sermos exemplos deles, representantes deles aqui na Terra. Porque por mais que a gente tente a nossa justiça, o nosso agir, assim como Jeremias, se eu não me engano, fala que é a respeito de que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Então não vale nada, não tem nenhum valor, mas é através de Cristo que a gente nos tornamos justos diante dele. Amém? E um outro ponto, a gente vai falar de também cuidado com o que aprendemos. É algo muito importante para manter o nosso corpo unido, bem preparado, a igreja bem preparada. Vou colocar aqui, tirar aqui, esse daqui já é outro ponto. Pronto. A gente deve ter cuidado com o que aprendemos. Com os falsos mestres, assim como Paulo ele falou lá em Timóteo, nas cartas da 1ª e 2ª Timóteo, e também lá em Judas, né? Que ensinam coisas fora do que está na palavra, dizendo que é certo, mas não condiz com o que ensina. Né? Então a gente deve prestar atenção do que é nos ensinado, da forma cristã, assim como vocês também devem prestar atenção do que a tia fala, do pastor fala a respeito da palavra. Se realmente aquilo que a gente está falando condiz com a palavra. Se eu falar, não, seu amigo deve... Se você vê seu inimigo, você pega e dá um soco nele. Isso condiz com a palavra? Muito pelo contrário. A gente deve prestar atenção no que a gente ouve e no que a gente vê, né? No caso, a respeito da palavra. Então, a gente deve ficar atento a isso, para que a gente venha seguir a palavra de Deus. Cuidado com essas pessoas que falam que é cristão, mas não seguem a palavra. Como eu dei o exemplo, você fala, devo socar o meu inimigo. Não, muito pelo contrário. Cristo fala que devemos amar o nosso inimigo e orar para aqueles que nos perseguem. Então, tem que ficar de olho nisso. Pra gente saber isso, a gente tem que estudar a palavra de Deus. Beleza? E também assim como Mateus 7,15, que fala que sobre os lobos disfarçados de ovelhas, que ficam no meio delas, esperando a oportunidade para atragar e morder, matar as ovelhas. É um exemplo que Cristo fala da ovelha,
do lobo e a ovelha. A gente, como igreja, é representada por ele como ovelhas. Ovelhas puras, bonitas, brancas. Mas existe lobos, que lobos gostam de comer ovelhas, tá, gente? Lobos que vêm, colocam peles de cordeiro ou tentam se disfarçar no meio das ovelhas. Ele dá esse exemplo para ter a oportunidade de se misturar com elas e, quando tiver a oportunidade, atragar e acabar matando a ovelha. Então, assim como na igreja, infelizmente, há pessoas que se dizem ser cristãos, mas na verdade estão, em vez de trazer a pessoa para perto de Cristo, na verdade a intenção dela é distanciar dela de Cristo. Então é por isso que é considerado como lobos. A gente tem que ficar de olhos e ouvidos bem atentos para o que está acontecendo à nossa volta, para a gente não nos afastar de Deus, manter o nosso corpo inteiro. Corpo não só físico, tá? Espiritual. E o outro tanto que, no caso, esses lobos, né, esses intrusos no meio da igreja, eles querem transformar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, muitas das vezes, e transformam em libertinagem. Se vocês não sabem o que é libertinagem, a diferença de liberdade e libertinagem, é só vocês assistirem a aula da tia Jéssica, que ela explica direitinho a respeito disso. Que a nossa liberdade que temos em Cristo, eles usam uma desculpa para poder conseguir ter uma libertinagem, fazer uma coisa errada, que não agrada ao Senhor, beleza? E o outro ponto é viver o amor de Cristo verdadeiramente. É viver o amor de Cristo verdadeiramente. O amor de Cristo. Vou até fazer uma cruzinha aqui no meio para vocês. Pronto. Fiz uma cruz. O amor de Cristo. Que hoje não tá. Foi. O amor de Cristo. A gente tem que representar isso, experimentar isso. Obedecer o mandamento que Cristo nos fala. É amar o nosso próximo como a nós mesmos, que está lá em Mateus 22:39. Então, assim como a gente nos ama, a gente deve amar o nosso próximo e ter essa representação do nosso dia a dia. Não em pequenos momentos das nossas vidas, mas a constante momento. E um exemplo muito legal para se dar é a carta que Paulo escreve para Filemão. Lá em Filemão, é um livro da Bíblia, que está lá no versículo 16 e 17. É uma carta que Paulo ele escreve a postura, na verdade, de Paulo, que ele fala com Filemão. Que Filemão era um senhor de escravos, ele era dono de muitos escravos. E um escravo dele chamado Onésimo, que acabou sendo preso e estava junto com Paulo preso lá se eu não me engano, em Roma. E ele acabou se convertendo. E ele queria, Onésimo, depois de se converter, ele queria compartilhar desse momento com Paulo de pregar o evangelho. Mas só que Paulo, ele tinha ciência de que ele, teoricamente, no caso, no sentido de que legalmente, Filemão era dono de Onésimo, era escravo dele, então teria que dar uma certa satisfação. E Paulo conhecia Onésimo, então ele mandava a carta, né? Escreveu para ele pedindo uma autorização ao senhor de Onésimo, e escreve a ele pedindo para que perdoasse o que ele tinha feito, se trouxe algum prejuízo. Paulo ia pagar a dívida. E a forma dele de demonstrar o amor é dizendo assim: não trate ele mais em si. Ele não fala especificamente como escravo, mas trate ele como se fosse um de nós cristãos, como irmãos. E principalmente como a mim mesmo, eu, Paulo, apóstolo de Deus, ele que ajudava a pastorear as igrejas onde a parte boa da Ásia, na verdade, e onde uma das igrejas que Filemão estava. Então, Paulo, né, na sua demonstração de amor, ele falou: por favor, não trate, de modo mais claro, não trate ele como escravo,
O amor verdadeiro, ele trouxe essa liberdade, trate ele como se fosse um de nós, como filhos de Deus, conhecedores do Evangelho. Amém? Então, esses são os pontos. Vou relembrar com vocês, para vocês não esquecerem. Para somos igreja, beleza? A igreja é eu e você. É as nossas 4 paredes, a nossa Igreja Batista Peniel. E a congregação, as congregações, a junção de todas as igrejas. Então a igreja é isso. E essa igreja também é representada como um corpo, a qual o corpo, a qual quem é a cabeça? Cristo Jesus. É ele que direciona a Igreja Batista Peniel, ele quem direciona a minha e a sua vida, ou que pelo menos deveria, certo? E pra gente manter o nosso corpo são, sarado, não é musculação, não é em si boa alimentação, o espiritual, tá? Primeiro, sermos exemplos para um que são de fora. Então somos verdadeiras cartas vivas. Vou botar aqui. Exemplos. Sermos exemplos. Exemplos para o nosso próximo. O segundo prestarmos atenção no que vemos e no que ouvimos. Tomar cuidado com os falsos mestres. Temos que pensar, sermos igual ao povo de Bereia, os bereanos, que eles pesquisavam tudo e queriam saber. Vou botar aqui, cuidado com os falsos mestres. Sermos exemplos, ter cuidado com os falsos mestres. E o terceiro é o que? Representar, viver o amor de Cristo verdadeiramente. Então, viver o amor de Cristo, viver o amor de Cristo. Então, para manter o nosso corpo como igreja são, sermos exemplos, tomar cuidado com o que ouvimos, com o que falamos, cuidado com os falsos mestres, daqueles que ensinam coisas erradas da palavra, e viver verdadeiramente o amor de Cristo Jesus. E é só isso. Espero que vocês tenham gostado. Mesmo que eu passe um pouquinho de vergonha das minhas letras e nos meus desenhos. Por isso que eu preparei os desenhos um pouquinho antes, para não precisar desenhar, não tomar tempo. E também para não passar vergonha em cima da hora, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, aprendido. Então, que essa mensagem é que vocês sejam verdadeiramente igrejas. Igrejas, corpos, pessoas sendo direcionadas por Cristo, a cabeça, obedecendo o que Ele diz, obedecendo o que a palavra dele nos ensina. Amém? Então, possamos ser a representação dele verdadeira aqui nessa terra. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por essa aula. Obrigado por compartilhar da sua palavra. Obrigado por sermos considerados como parte do seu corpo. Sermos considerados, ó Pai, membros de Ti, junto a Ti. E que eu lhe peço, Paizinho, que nunca nos deixe, ó Pai, nunca nos deixe, Senhor, ser verdadeiramente a nossa cabeça, o que direciona as nossas vidas, as nossas atitudes e o nosso falar, ó Pai, em nome de Jesus. Eu lhe peço e já te agradeço. Amém. Então, beijos
Não se esqueçam disso. Vocês têm a sua importância. Vocês são muito importantes para a igreja, muito importantes para Deus, muito importantes, muito. Então não importa se você seja um pequenininho ou um grandão, mesmo que seja um pequenininho, você tem a sua importância. Você pode sim ajudar a igreja, você pode ajudar a construir, a melhorar o corpo de Cristo Jesus. Amém? Beijos e até a próxima!